próximo passo? Próximo passo é fazer um exame genético para comprovar. Bom, o médico já observou as características e já tem um caminho. Ah, a síndrome do seu filho está perto ali da Sotos, né? Ela é uma síndrome de supercrescimento. Então, ele já pode escolher uma quantidade ali de genes, a gente chama painel genético para síndromes reconhecíveis, né? Ele pode montar um painel com vários genes onde estão contidas essas síndromes que eu falei, as síndromes de supercrescimento. Não só essa, como outras, né? Eu só falei algumas aqui, só para vocês terem uma ideia de quantas existem, né? Então, ele vai montar esse painel e dentro desse painel, ele vai tentar achar a síndrome de Sotos ou outra síndrome de supercrescimento, né? Para poder fechar o teu diagnóstico. Lembrem-se que esse tipo de teste, ele é dos mais modernos, mas ainda assim, 35% de chance de achar o gene defeituoso só, tá? Esse exame, dentro da minha opinião, tá? Aqui eu tô dando uma opinião pessoal. Ele seria o mais indicado para a gente conseguir fechar um diagnóstico de forma... Eu tô falando assim também de custo-benefício. Por quê? Porque o exoma, ele olha todos os 20 mil genes que a gente tem no corpo humano, né? E, por exemplo, no caso de um médico estar observando uma criança com supercrescimento, ele poderia deixar de fora os genes responsáveis por síndromes de nanismo, né? Ou outras síndromes conhecidas que, obviamente, não tem a ver com o fenótipo, né? Com as características do paciente. Então, ele poderia deixar de fora. Então, como que se faz isso? Para não olhar os 20 mil genes e para não encarecer demais, porque o exoma é caríssimo, ali em torno de 10 mil reais, né? Então, para não encarecer, a gente faz o painel genético, que é dar uma resumida. E só no caminho das síndromes de supercrescimento, por exemplo, né? Pegar só esses genes. E mesmo assim, olha, para vocês terem uma ideia, um painel genético comporta aí de 600 a 800, às vezes até 1.500 genes que eles vão olhar, né? Mas já, olha como já barateou o exame. O exoma vê 20 mil. O painel genético é o mini exoma, ou exoma resumido. Ou seja, ele vai ver ali em torno de 600 a 1.500 genes só. Barateia bastante isso, né? E a gente sabe que o exoma ou o painel genético não é um exame fácil de se conseguir por plano de saúde. Alguns deles já estão liberando sim, tá? A gente já tem essa informação no nosso grupo, né? Muitas mães estão conseguindo fazer o painel genético através do plano de saúde, mas alguns planos ainda não liberam, né? Ou a gente tem que entrar com liminar, ou pressionar, entrar com reclamação na ANS, a ANS nem sempre é solícita, né? Mas enfim, a gente tem que correr atrás, não é mesmo? Então, o painel genético seria o exame mais, assim, assertivo, porque ele vai direto nos genes que a gente está procurando. Levando em conta não só as características, mas a situação econômica da pessoa que está se consultando, se ela tem ou não plano de saúde, ele pode escolher outra estratégia. Por exemplo, ele examina a criança e as características são tão evidentes, né, de síndrome de Sotos, são tão... Ele acha tanta semelhança que ele vai tentar acertar na mosca, né? Nesse caso, ele vai pedir um sequenciamento do gene NSD1, né? Ou tem outros nomes também para esse exame, também vou colar, tá? Porque é difícil. MLPA-TCM-MYC, esse é um exame. O outro, CGH ou SNP-Array, que é muito famoso, muito conhecido, muita gente faz. O PCR ou o FISH. Esses são os exames para tentar acertar na mosca. Isso às vezes pode causar um dano muito grande, uma decepção muito grande. Esses exames normalmente levam 90 dias para ficarem prontos
e essa mãe dessa criança ficou 90 dias esperando um resultado. São os 90 dias mais longos da nossa vida, eu sei, já passei por isso, né? E aí, o médico tentou acertar na mosca. Chegou o exame, depois de 90 longos dias de sofrimento, de muita angústia, de muita expectativa, um desgaste emocional imenso, pra não dar nada, pra ele não achar. Além desses exames últimos que eu citei, eles serem ainda menos precisos do que o exoma, que é o mais moderno, então eles têm ainda menor que 35% de chance de achar o gene defeituoso, ou achar o defeito no gene, né? Porque ele vai sequenciar o gene. Ainda a gente sabe assim que só de cara a gente tem o NSD1, o NFIX e o APC2, ou seja, 3 tipos de síndrome de Sotos. Como ele vai ter certeza que é a Sotos clássica, NSD1? Né? Então ele foi lá e tentou acertar na mosca, e muitas vezes isso causa uma decepção muito grande, porque o resultado vem inconclusivo, né? Não se achou o defeito no gene. Essas são as estratégias do médico, mas o médico prefere tentar acertar na mosca do que perder o paciente, porque às vezes ele está diante de um paciente que tem uma situação econômica difícil, né? E vai pedir um exame de 10 mil reais que o plano de saúde geralmente não cobre, às vezes sim, mas geralmente não, né? E aí o paciente nunca mais volta lá. É interessante para o médico também ir até o fim, tentar fechar um diagnóstico. Então ele tenta fechar o diagnóstico com as cartas que ele tem, né? Pô, meu paciente não vai conseguir fazer o exoma, então eu vou tentar acertar na mosca, vamos ver o que que dá, né? Mas isso do ponto de vista do médico não, né? Mas do meu ponto de vista é um desgaste emocional muito forte. Então eu acho assim que o caminho melhor seria pedir direto o painel genético e a pessoa correr atrás dos seus direitos. É possível com liminar, ir atrás de uma defensoria pública, né? Para forçar o plano de saúde a cobrir, né? O plano de saúde tem que cobrir os exames dos nossos filhos, a gente tem direito. Bom, e é isso.